Capítulo 27, exercício 1. Quais são o módulo e a orientação do campo elétrico na posição indicada pelo ponto da figura abaixo? Especifique a direção por meio de um ângulo acima ou abaixo da horizontal. Bom, esse problema, basicamente o que ele quer é calcular o campo elétrico gerado por essas duas cargas no ponto indicado. São duas cargas que nós vamos considerar duas cargas pontuais e vamos calcular o campo elétrico de cada uma delas e somar, simplesmente. Bom, a gente pode, por exemplo, considerar a carga de cima com a carga 1 e a carga de baixo com a carga 2. Então, o campo elétrico da carga 1 gerado no ponto, a gente pode caracterizar por esse vetor campo elétrico é 1, já que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Ela tem a direção da linha entre a carga e o ponto, certo? No caso, como a carga é positiva, ela tem um sentido repulsivo, isso é da carga para o infinito. Então, nesse ponto, o campo elétrico é 1, tem essa direção e sentido. O campo elétrico é 2, da mesma forma, ele vai ter a direção da carga para o ponto, e o seu vetor é caracterizado desta forma. O que nós vamos fazer é somar os dois vetores, certo? Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o módulo de cada campo elétrico, e depois somar os dois vetores através de seus componentes. Então, calcular o módulo, a gente pode pegar, em primeiro lugar, o módulo da carga é 1, o módulo campo elétrico é 1, obedece à lei de Coulomb, K que é 1 sobre R ao quadrado, onde R é a distância entre a carga e o ponto, isso é, o nosso R é esse aqui, certo? Isso vai, substituindo os valores, nós vamos ter o valor de K, 9 vezes 10 a 9, o valor da carga Q1, 3 nanocoulombs, isso é 3 vezes 10 a menos 9, e a distância entre a carga e o ponto, ele na verdade é a hipotenusa desse triângulo 5 centímetros. Isso é, no nosso caso, o nosso R é 5 raiz de 2 centímetros. Com 5 raiz de 2 centímetros fica 5 raiz de 2 vezes 10 a 2 metros ao quadrado. Então, o módulo do campo elétrico gerado pela carga 1 naquele ponto, a gente calcula e seu resultado fica 5,4 vezes 10 a 3 Newton por Coulomb. Essa conta que a gente fez aqui. Bom, você vai perceber com bastante facilidade que a distância entre a carga 2 e o ponto também é igual à distância da carga 1. Quer dizer, nosso R, na verdade, é também para a carga 2, 5 raiz de 2 centímetros. Bom, 5 raiz de 2 centímetros, a distância é a mesma, o valor da carga é o mesmo, né, 3 nanocoulombs, e o módulo do campo elétrico só depende da carga e da distância. Então, se a carga e a distância são a mesma, significa que o módulo do nosso campo elétrico 2 é igual ao módulo do campo elétrico 1. Bom, isso nos dá uma consequência direta na hora de fazer a conta. O que a gente vai fazer agora vai ser estabelecer nosso sistema de coordenadas. A gente vai ter o nosso sistema de coordenadas x na horizontal e y na vertical. Se a gente fizer isso, nós vamos ter na coordenada x as componentes do campo elétrico se somam. E na coordenada y, as componentes do campo elétrico se subtraem. Ora, se os ângulos são os mesmos, porque as distâncias são as mesmas e as distâncias na vertical e na horizontal são os mesmos, então esse ângulo do E2 é igual a esse ângulo do E1. Se os ângulos são os mesmos e o módulo é o mesmo, significa que a componente tem o mesmo valor. Dessa forma, basta a gente calcular a componente de uma deles, do E1 e do E2 na direção x, e a componente na direção y a gente a princípio não precisa nem calcular. Por quê? Porque eles vão ter sentidos opostos e vão ter o mesmo valor. Dessa forma, na direção y, o nosso y
vai ser a soma dos dois componentes, que na verdade vai ser 2y menos 1y, que é igual a zero. No caso, o 1x, a gente pode calcular como o 1 cosseno do ângulo entre a componente, no caso, e o eixo horizontal. A gente chama de θ. É um cosseno de θ. Mas o cosseno de θ, que é igual a este ângulo aqui, certo? É, na verdade, 45 graus, ou π sobre 4, certo? O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, a nossa componente na direção x, que é o que a gente está calculando, vai ser o E1 raiz de 2 sobre 2. Certo? E esse valor é 1x, ele fica 3,8 vezes 10 a 3 Newton por Coulomb e, claro, consequentemente, a nossa componente x total, que é 2 vezes isso, fica 7,6 vezes 10 a 3 Newton por Coulomb, e que é, na verdade, o campo elétrico total, né? O EX total. E isso é o campo elétrico total, já que o EY não existe. Dessa forma, o nosso campo elétrico total é um vetor que descrito da seguinte forma: 7,6 vezes 10 a 3 na direção I Newton por Coulomb. O módulo dele é 7,6 vezes 10 a 3 Newton por Coulomb e o ângulo entre ele e a direção horizontal é zero. É isso.